Olha a igreja de Atos, irmãos. Qual o segredo daquela igreja? O que aquela igreja tinha de mais? Nada do que nós podemos ver na Bíblia. Versículo 42, no capítulo 2, versículo 42, diz que eles perseveravam: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. 4 fundamentos. Esses 4 fundamentos eram 4 pilares da vida prática. Segue lendo até o versículo 47. Diz que em cada alma havia temor. Eles partiam o pão de casa em casa. Deus realizava muitos prodígios e sinais por meio dos apóstolos. Eles tinham tudo em comum, caíram na graça do povo. O Senhor ia acrescentando o número dos que iam sendo salvos. Mas qual é o segredo dessa igreja? 4 pilares: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e as orações. O que era a doutrina dos apóstolos? Tinha doutrina naquele tempo? Tinha. Ensino verdadeiro, a palavra viva, o evangelho autêntico, o evangelho que era como uma espada. Nesse mesmo capítulo 2, o versículo 37, nós temos uma clara demonstração que era aquele evangelho. Diz que quando Pedro terminou de pregar, as pessoas diziam assim: que faremos nós? Porque elas sentiram os seus corações compungindo. Diz assim: compungiu-se-lhes seus corações, compungiu-se-lhes, sentiram os seus corações perfurados por uma espada. E ela é uma espada, é viva e eficaz, é cortante e é penetrante. Essa é a palavra. O anelo de Deus nesse tempo é restaurar o lugar da sua palavra na vida da sua igreja. Nós necessitamos, irmãos, desse evangelho vivo, esse evangelho que penetra. Pode ser pregado de uma maneira suave, mas ela corta. Pode ser por um irmão simples, mas ela penetra. Pode ser por aquele que você pode pensar: mas será que esse irmão tem algo do Senhor para nos falar? Mas Deus troveja na boca dele, porque este não é um ministério de homem, nem de homens, este é o ministério do Espírito, e o Senhor está dando essas dádivas para a sua igreja. A igreja tem que orar para que Deus levante mais das suas dádivas, especialmente nas localidades. As localidades não podem ficar na dependência de encontros, de conferências, de obreiros. Uma das realidades visíveis da igreja é o ministério da palavra. Não somente o ministério da palavra. Eles tinham a doutrina dos apóstolos, tinham comunhão. Comunhão na igreja primitiva, irmãos, não era caracterizada por afinidade. Qual time que você torce mesmo? Ah, irmão, esse é o tipo de irmão que eu quero andar com ele. Não é preferência, não é por gosto. Porque muitas vezes é isso, né? A gente gosta dos irmãos que gostam do que nós gostamos. Não é verdade? Mas se você tem um irmão que ele tem alguma dificuldade, esse não serve. A gente diz assim: lei da afinidade, pássaros da mesma cor vão juntos. Essa é a nossa filosofia, né? Os irmãos que não pensam, os irmãos que não fazem o que eu faço, ou creio no que eu creio. Eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Esse irmão já não serve andar comigo, porque eu creio que a igreja vai ser arrebatada na grande tribulação. Mas tem um outro tipo de irmão que acredita que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Temos uma igreja dividida aqui. Os irmãos que creem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, para cá. Não partem o pão juntos. Irmãos, mais importante, se vai ser antes, durante e depois, é saber que ela vai. Pronto. O que nos une é Cristo, não é o tempo da volta de Cristo. Então essas coisas, irmãos, e muitas outras, têm dividido o povo de Deus. Comunhão para nós é uma boa amizade, um churrasco no final de semana depois da mesa do Senhor. Isso é comunhão para nós. Irmãos, isso é vergonhoso, falar que comunhão é isso. Comunhão é muito mais do que isso. Comunhão não é uma coisa que nossa carne, nossa alma produz à igreja. Comunhão é uma obra do Espírito. Jesus, ele gastou um capítulo, ele gastou a maior parte da sua oração sobre um único assunto: comunhão. Vai lá no Evangelho de João, veja quantas vezes, não agora por favor, mas quando você chegar em casa, veja quantas vezes tem a frase para quê? Para quê? No Evangelho de João você vai encontrar muitas ali, mas se você for no texto original, só existem ali 7, e você vai ver cada um dos temas inseridos em cada um desses para quês aí.
Aí você vai ver. O assunto da oração dele é definido por esses paraquês. Comunhão. Ele chega a dizer assim: Pai, para que eles sejam um como nós somos. Você tem ideia o que é isso? Ele vivia no Pai eternamente. Deus nunca precisou de nada nem de ninguém, irmãos. Nunca. Deus nunca precisou de que alguma coisa pudesse aumentar a sua glória, aumentar a sua alegria, aumentar a sua satisfação. Ele tinha nesse filho todo o seu prazer, toda a sua glória, toda a sua satisfação. Deus nunca necessitou de nada nem de ninguém, porque aquele filho preenchia. Esta é a relação da Trindade. 1 Coríntios 9, que declaração, irmãos? Diz que nós fomos chamados a esta comunhão. Já pensou nisso, irmãos? Nós tínhamos que tirar a sandália dos nossos pés para ler só essa frase. Nós fomos chamados para viver uma realidade de intimidade uns com os outros, na mesma dimensão que o Pai e o Filho sempre eternamente viveu, porque nós temos um pertencimento eterno um com o outro. E quantas vezes nós tocamos na vida dos irmãos? Por isso que Provérbios 6 diz que a coisa abominável ao Senhor é o irmão que fala mal do irmão. Já leu Filemon? Sabe o que significa Filemon? Aquele que beija a face. Paulo escreve uma carta, irmãos, que nós vamos levar uma eternidade para estudar ela. Só tem um capítulo. Já viu a linguagem que Paulo usa ali em Filemon? Ele só tinha um assunto ali, irmãos. Ele dá uma volta como um advogado para poder tratar de um assunto, que era Onésimo. Onésimo era servo de Filemon em Colossos. Ele lhe havia causado males. Possivelmente ele havia roubado de Filemon e fugiu. Existem algumas versões, dentre essas, a que eu mais aprecio, é que ele foi preso em Roma e levado para a prisão. E lá quem ele encontrou? Paulo. Quando Paulo viu Onésimo, Paulo falou de Cristo para Onésimo. Agora essa carta gira em torno disso, irmãos. A reconciliação, perdão. Perdão. Irmão, perdão é coisa fácil quando você tem que dar conselho para os outros, mas nunca quando você tem que defrontar o perdão na sua própria carne. Tem algum problema difícil para Deus? Nada é impossível para Deus, exceto que um dia Ele teve que nos perdoar. Irmãos, quando Deus foi criar o mundo, Ele disse: haja o universo todo, as leis do universo, as 30 constantes do universo passaram a existir em frações de milésimos de segundo. Imagina. Mas quando Deus teve que nos perdoar, Ele não disse assim: está perdoado. Não. Porque como Deus podia nos perdoar? Porque se Ele nos perdoasse, dizer assim, está perdoado, Ele iria ferir a sua glória e a sua santidade, e a sua justiça seria vilipendiada. Então, para Ele nos perdoar, Ele tinha que satisfazer a sua justiça, a sua santidade e a sua glória. Então, como que Ele podia perdoar? Como eu disse hoje pela manhã, enviando-nos anjos para morrer no nosso lugar, sua justiça não seria satisfeita, a sua glória não seria exaltada e nem a sua santidade magnificada. Então, como que Ele podia nos salvar? Ele teria que morrer. Mas como Ele poderia morrer? Deus não morre. Aí o Filho vem e encarna. O Filho vem e encarna. Mas não foi tão simples assim, porque também o Filho não pode morrer. Porque para Ele morrer, Ele tinha que ter pecado. E o salário do pecado é a morte. E Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Mas também ainda não é simples. Então Ele se colocou lá na cruz como nosso pecado. Mas a morte não tinha lugar nele, porque a morte só toca e retém aquilo que o pecado apodera. E nele não havia pecado, mas Ele estava diante de Deus no nosso lugar de pecadores. Mas e a morte? A morte não tinha força. A morte não tinha poder sobre Ele. Aí então o que Ele faz? Ele mata a morte. Ele entra na morte. É simples isso, irmãos? Explica. Arruma um filósofo aí com doutorado, PhD em teologia e explica isso. Não é simples não, irmãos. Não foi simples para Deus te perdoar e me perdoar.
Mas graças a Deus que Ele eternamente nos perdoou. Quando o Senhor Jesus Cristo falou sobre perdão, lembra quando Ele está falando sobre perdão para os discípulos? Quantas vezes tem que perdoar? Quando Ele terminou de falar, o que os discípulos disseram? Alguém se lembra? O assunto do nosso irmão: aumenta-nos a fé. É fácil? É fácil perdoar quem machuca, quem trai, quem esmaga? É fácil? Não. Porque geralmente a gente perdoa, mas não perdoamos como José. Porque com José, quando ele perdoou os seus irmãos, ele colocou o nome do seu filho, Manassés, esquecer. E Deus, quando nos perdoou, Ele pegou o nosso pecado e lançou lá no mar de Manassés, esquecimento. Significa que Deus não lança na nossa face aquilo que Ele já perdoou. Mas nós perdoamos, mas na primeira falha de novo, o que a gente faz? Desenterra os defuntos e esfrega na cara de quem nos magoou. Irmãos, isso não é perdão. Isso não é comunhão. Comunhão é a coisa mais profunda, irmãos. Comunhão é aquilo que o Filho, o Pai e o Espírito eternamente viveram. Se você pensa numa igreja menos do que isso, então você não pensa na igreja de Cristo, você pensa na sua. Na sua igreja. Você está fabricando na sua mente, você vive nos limites dela. Vamos romper as paredes dessa igreja falsa, babilônica que nós temos aqui, e vamos pedir ao Espírito Santo, nos leve à vida da tua igreja, aquela que o Senhor um dia vai levar, como Isaac levou Rebeca para Isaac, como Eliezer levou Rebeca para Isaac. É esta igreja que eu quero fazer parte. Porque do contrário, irmãos, vamos ficar na periferia de um cristianismo que fracassa na primeira prova. Nós chegamos num tempo que nós vamos ver a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. E é justamente isto.